Hoje você vai aprender a fazer essa pasta brilho maravilhosa que vai deixar suas panelas brilhando. Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para não perder nada. E essa receita dá para fazer para vender. Então vamos lá. Antes mesmo de colocar a mão na massa, já vou agradecer aqui a Mari, do Dicas Simples, canal Dicas Simples, que cedeu essa receita para a gente replicar aqui no nosso canal. Então, o link aqui do canal dela vai estar na descrição desse vídeo. E ela também replicou uma receita minha aqui do meu canal. Vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Para essa receita, vamos precisar de uma barra de sabão IP, tá? Uma barra de sabão glicerinado. Eu ralei no ralador mesmo, na parte mais fininha. Quanto menor você ralar, melhor. A Mari, lá no Dicas Simples, ela faz essa receita direto no fogo. Então, se você quiser fazer rapidamente, pode fazer no fogo. Eu evito fogo por preguiça mesmo, então eu vou fazer diretamente na bacia. É até bom porque vocês vão ter duas opções. A Mari, ela ensina a fazer diretamente na panela e eu vou ensinar a fazer diretamente na bacia, tá? Na bacia vai demorar mais um pouquinho, mas vai dar no mesmo resultado. Show? Agora aqui eu vou adicionar água fervendo. Eu coloquei água fervendo no recipiente que estava o sabão glicerinado para aproveitar tudo, que sempre gruda um pouquinho no recipiente, né, que você está ralando. Sempre gruda. Para não perder nada, eu joguei água quente ali mesmo. Agora vamos aproveitar que eu já passei esse 1 litro de água fervendo para essa bacia, que estava o sabão glicerinado, vou colocar aí dentro já o açúcar refinado. Se você quiser usar o açúcar cristal, também pode, beleza? O açúcar, ele vai ajudar a deixar a nossa pasta mais glicerinada, tá? Para proteger as nossas mãos na hora que a gente for lavar a nossa louça. Olha isso, gente, estou aproveitando bastante. Aqui eu coloquei um copo de 200 ml de açúcar, tá? Como a Mari ensina no copo americano, que o copo americano tem 200 ml, então vamos fazer igualzinho a ela. Eu coloquei 200 ml de açúcar, tá? Não é gramas, é ml, tá bom? Você vai medir no copo lá os 200 ml de açúcar. Misturei, derreti o açúcar, agora eu vou despejar esse 1 litro de água com 200 ml de açúcar em nosso sabão. Lembrando que eu estou usando esse glicerinado da IP, tá? É mais fácil você comprar ele fechado, que o fechado ele sai mais barato do que você comprar avulso a varejo 1 a 1, tá? Fica mais barato você comprar esse inteiro. Agora vamos despejar esse 1 litro de água com açúcar no nosso sabão glicerinado já ralado, tá? Aí eu tenho uma barra de sabão glicerinado. Despejei e agora não tem mistério. Eu vou misturar até que esse sabão glicerinado se dissolva por completo. Lembrando, se você quiser fazer no fogo, pode fazer fogo baixo, tá? Eu vou colocar tanto o link dessa receita da Mari quanto o link da receita que ela fez minha no canal dela, tá? Vou deixar aqui na descrição. O vídeo já está acelerado e vocês podem ver que demorou um pouquinho para dissolver tudo. Em média, uns 5 minutinhos. Depois desse tempo, quando você vê que já está totalmente derretido, aí sim nós entramos com o restante dos ingredientes, que eu vou passar agora para vocês. Aqui eu tenho 200 ml de detergente industrial. Bernardo, o que é o detergente industrial? Detergente industrial de mercado mesmo, tá, gente? Que a gente compra no mercado. Vamos misturar muito bem. E vou colocar também vinagre de álcool. Aqui eu tenho também 200 ml de vinagre de álcool. Vou misturar muito bem. E a receita é praticamente isso, tá? Essa receita, ela ajuda a dar brilho, tira a gordura, entre outras coisas, gente. Fica maravilhoso. Eu vou fazer o teste junto com vocês e vocês vão ver como ele funciona, tá? Uma dica para vocês. Se você quer ver logo o resultado dessa receita ele endurecer rapidamente, você pode colocar 1 colher ou 2 colheres de sopa de bicarbonato ou até mesmo de sabão em pó, tá?
que é até bom que pode dar uma potencializada. Mas isso não é da receita da Mari, isso é uma sugestão minha, tá? Eu vou colocar nos potinhos e vou deixar ele endurecer sozinho. O meu demorou um pouquinho para endurecer, porque aqui no Rio esses dias está fazendo muito calor. Então demorou um pouquinho a mais, mas acredito que em outros estados ou um lugar que esteja mais ameno a temperatura, vocês consigam no mesmo dia o resultado dessa pasta, tá? Ver ela bem pastosa. Agora estou passando essa nossa mistura da nossa pasta aqui para esse recipiente de 1 litro, que fica mais fácil para eu passar para os potinhos, tá? Se você quiser passar diretamente do recipiente que você está fazendo, tudo bem. Só estou colocando nesse pote para facilitar a minha vida, para não derramar nada. Agora eu vou pegar uns potinhos. Esses potinhos, eles vendem em casa de descartáveis, tá? Então, se você quer fazer para vender, é uma ótima opção, tá? Porque essa pasta é muito boa mesmo, tá? Aqui eu tenho meus potinhos, vou encher todos eles rapidamente e vou deixar ele esfriar sozinho e ficar pastoso. Vou dar uma acelerada para vocês verem quantos potes vão me render. Olha, gente, dei uma boa acelerada e vocês podem ver que me rendeu 7 potes de 200 ml cada, tá? Então é uma receita que rende bastante. Por último, vou borrifar um pouco de álcool, tá, por cima, para tirar essas espumas que ficam sempre chatinhas. E vou deixar ele endurecer e volto para mostrar para vocês o resultado e fazendo o teste. Após umas 12 horas, tá? Que eu deixei de um dia para o outro, não fiquei nem olhando, eles ficaram assim, tá? Super pastosos mesmo. Agora vamos fazer o teste em uma forma de pizza que eu tenho aqui que tá precária, tá? E vocês sabem que eu tenho mania de pegar as coisas em ferro velho. Então, essa forma de pizza foi nesse esquema mesmo, no ferro velho, para achar a pior, porque eu gosto de testar no nível difícil, né? Dou uma sofrida a mais na hora de limpar, mas o resultado é sem igual. Peguei aqui uma palha de aço, tá? Tô dando uma molhadinha para ajudar. Vou passar um pouco na nossa pasta e olha a forma do jeito que tá, gente. Do jeito que eu peguei da rua, lá do ferro velho, eu peguei e deixei, porque eu queria mostrar para vocês o resultado, como ele ia ficar. Olha isso, como tá a situação dela. Não tá das piores que eu já peguei, mas tá bem ruim. Eu vou dar uma acelerada no vídeo. Lembrando, para você arear panela, dar brilho nas coisas, não precisa esfregar com força. É só você passar a palha de aço repetidamente no mesmo local que limpa, gente, tá? Tudo bem que o sabão ajuda bastante, mas não precisa ficar fazendo com força, porque a única diferença que vai fazer é você cansar, tá? Olha, eu acelerei o vídeo porque essa forma de pizza tava sinistra. Eu vou mostrar o resultado para vocês. O bom é que não tem cortes esse vídeo, justamente para ninguém falar que eu coloquei outra coisa, tá? E está aqui o resultado, gente. Olha a diferença dessa forma. Tá brilhosa, tá vendo? Nem parece que é a mesma, parece que tá nova. Olha isso, maravilhoso. Gostou do vídeo? Então curta, comente, compartilhe muito essa receita, que ajuda muito o canal a crescer. Comente, nem que seja um oi, para ajudar no engajamento. E se você está chegando hoje aqui no canal, está me conhecendo pela primeira vez, já se inscreva, ative o sininho para não perder nada. Vou ficando por aqui, um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau!